No continente africano, a diáspora africana, tu se tiras a diáspora africana no mundo, a música principalmente, tu não tens música. Tu não tens música. É melodia, ritmo e harmonia. Mas tem um aspecto que o africano sofisticou de tal maneira que o hip hop recebe essa essência, que é a improvisação. A capacidade que a pessoa tem de criar no momento. Há um músico americano que se chama Duke Ellington e ele diz que os pretos vivem na dissonância da vida. Nós aprendemos a improvisar na dissonância. E isso que uma pessoa como Charlie Parker faz ao saxofone, que é um instrumento que é só mais uma extensão dele como ser humano. Ou seja, o que você escuta num saxofonista, num baterista, num guitarrista, é apenas aqueles cânticos, ele só está a imitar, a parafrasear a voz humana. Então, um instrumento se torna na extensão dessa pessoa. Ele utiliza o instrumento para poder conectar-se com as várias dimensões que ele tem como pessoa. Isso parece simples, mas é uma coisa muito complexa. Existe honestidade, exige coragem. Mas a arte em África fez com que esse continente tivesse primeiro a independência do ponto de vista mental, filosófico, porque ser artista é isso, é você ir contra essas adversidades que a sociedade coloca. Um artista honesto, o único compromisso que ele tem é com a sua realização enquanto ser pensante, ser criador. Então, se nós tivermos uma juventude que abraça a arte africana, que do ponto de vista intelectual procura reproduzir o que o artista faz, a inovação, a criatividade, o sentido crítico, isto tudo são coisas que os artistas mais elementares, mais honestos que esse continente já produziu, sempre fizeram questão de apresentar. Se tens alguém, por exemplo, como Maria Makeba, mesmo não está na África do Sul, foi um baluarte da guerra contra o apartheid, só com uma voz. Tu tens alguém como Hulk Masekela, só com um trompete, conseguia fazer com que o regime do apartheid entrasse em pano quando estivesse em pau. O Hulk Masekela fez uma coisa muito interessante nos Estados Unidos da América. Ele trouxe a voz africana no jazz afro-americano. Da mesma maneira que os irmãos afro-cubanos fizeram. Então, a partir do momento em que você é consciente do que te precede, da genialidade das pessoas que te precedem, e você sabe que não está nesse mundo para perder tempo, você tem aqui para cumprir um propósito. Eu tive que ter imagens como Rakim, Huey Newton, Malcolm X, mas isso tudo quem me levou a essas pessoas foi o hip hop. Muita gente começa a escutar hip hop com diferentes grupos. Eu, graças a Deus, o que me trouxe do hip hop foi Reggae Music Bob Marley, e eu desemboquei logo no Public Enemy. Um grupo que em 1989 lançou um álbum cujo título é It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Eles pensaram em uma nação de milhões para nos parar. Há uma música nesse álbum cujo título é By the Time I Get to Arizona. O estado de Arizona tinha criado o feriado de Martin Luther King no Rio de Janeiro. O Padre Kennedy fez essa música que provocou uma comoção e o estado de Arizona teve que recolocar o feriado a celebrar Luther King. O Padre Kennedy teve uma homenagem espetacular no Black Panther primeiro. Quando a capa desse disco é apresentada, quando o primeiro Black Panther está a falar com o pai dele, e aparece a capa do It Takes a Nation. Aquela capa não foi uma referência gráfica, pura e simplesmente porque eles acharam que ele queria. Esse álbum do Pablo Kennedy, quando português entenderam que Black Nationalism, nacionalismo preto, precisa escutar It Takes a Nation de o próprio logo do grupo é alguém que está na mira do mar. Isso que acontece com o projeto. É isso que acontece com toda pessoa que procura mudar o status quo, com toda pessoa que luta por justiça, luta por liberdade, liberdade de consciência principalmente. Não adianta você ter uma independência como a que nós temos, quando você não consegue pensar por você próprio.
Então, a mente é a primeira coisa que a arte faz. Liberta a mente, a partir da mente você tem a capacidade de criar, a partir do momento que você cria, você muda a sua própria existência. Hoje, vocês estão aqui a dar sequência que já se começou antes. Vocês estão a criar a mesma dinâmica para que as gerações vindouras possam fazer a mesma coisa numa outra dimensão. Mas alguém teve que sofrer por vocês. A arte feita por pessoas que fizeram que nós pudéssemos estar aqui sentados não é uma arte para entretenimento. O que a Reswan tinha criado uma coordenação que ele chama de entertainment. Education and entertainment. Educação e entretenimento. Você pode educar e entreter as pessoas ao mesmo tempo. E é isso que o hip hop, na sua mais elementar consciência, faz. Eu quando falo do hip hop estou a falar em todos os elementos que fazem parte dessa cultura. Eu gostaria muito que as pessoas, nós às vezes temos esse hábito de achar que as outras pessoas é que devem mudar a nossa vida. Mas uma sociedade é feita por variedíssimas pessoas. A partir do momento em que você tem pelo menos 18 anos de idade, você tem consciência da tua africanidade, é tua obrigação você continuar a criar essa vibração, essa dinâmica de mudança e de progressão, principalmente. Então não adianta nós termos os Mazequelas, os Bongas e os Antônio Paulinos, se nós não entendemos essa música, se nós não conseguimos introduzir essa música na nossa vida e poder fazer com que essa música tenha outra voz, tenha outras influências, tenha outro impacto do ponto de vista cultural, social, econômico. O hip hop, que a princípio era uma cultura que era chamada de moda passageira, e herdou do blues, do jazz, da soul, do funk, e que completou ano passado 50 anos. É uma indústria bilionária que dos políticos, todo mundo procura tirar alguma coisa do hip hop. Eu me lembro que em 96 ou 92 havia as eleições em França. O presidente francês, candidato à presidência, Jean-Louis Michel Mitterrand, havia um desenho dele no jornal Le Monde que estava a dizer Le Président Hip Hop, presidente hip hop. Ele a procurar atingir a juventude. Barack Obama não seria eleito presidente americano sem a comunidade hip hop. Aliás, ele é o primeiro presidente da geração hip hop. A Casa Branca nunca esteve tão aberta a jogadores de basquetebol, rappers como Common, Lil Wayne, Jay-Z. São pessoas que influenciaram até a retórica de Barack Obama. Então, o hip hop é uma força motriz nessa sociedade que nós estamos. Mas só é isso, porque é uma cultura que vem dos griots, que são autênticos conservadores da cultura, filósofos, poetas, advogados, historiadores. Né? Então, quando nós temos consciência desse legado que nos é deixado, a mediocridade para ele nunca pode ser uma opção. Para mim não é. Cada momento que eu tenho para poder conversar convosco é importante. Eu não quero que vocês pensem no que eu estou a falar. Eu quero que vocês utilizem minhas palavras, que vocês façam reflexões. Porque é isso que eu faço quando eu escuto o Malcolm X, quando eu escuto o Tupac, quando eu escuto a Zagaia, é isso que eu faço. As mortes das pessoas não podem ser em vão. A vida das pessoas não pode ser em vão. Tem que servir para nos fazer mudar de consciência. E principalmente, conhecimento. As pessoas se preocupam muito com conhecimento. Conhecimento sem ação ou sem informação não serve para nada. Conhecimento aplicado que transforma pessoas. Se vocês pensarem em organizar uma atividade, nós estamos aqui, isso é o conhecimento aplicado. Os resultados que se fazem sentido. Mas infelizmente, não interessa quantos documentários você vê, quantos livros você faça, você escreve, você interpreta. Enquanto você não fazer disso a tua vida, tu não estás a fazer nada. É apenas masturbação intelectual. Então, mudar tendências, mudar paradigmas é difícil. Eu não gosto de coisas fáceis. E principalmente nós aqui em Angola, uma coisa que me faz espécie é a bajulação. As pessoas gostam de elogio fácil, desonesto, porque a nossa autoestima é tão fraca que qualquer elogio nós nem nos temos necessidade de analisar se a pessoa está certa, honestamente. Claro comigo não só queremos o elogio. E a nossa classe política é um reflexo disso. Depois o que é que acontece? Temos uma sociedade em que as pessoas não têm o sentido político.
Tudo que vem de fora é só aceitar, é só aplicar. Nós somos bons a copiar, mas aplicamos pessimamente. O resultado é isso. Mas uma pessoa que pensa por si, a primeira coisa que deve colocar na sua cabeça é ser por quê? Nós já nos colocamos essa questão. Então, se você está num grupo de pessoas que não te fazem você remeter as questões da tua própria existência, você precisa repensar onde você está e com quem você está rodeado. Eu espero que esse espaço que tem se criado seja uma forma de criarmos oficinas de saber, oficinas em que nós podemos conversar e crescer. As pessoas não devem ter receio de exprimir aquilo que pensam, que sentem. Não há nenhum conhecimento que começa sem a pergunta. A pergunta é a primeira questão. É mais importante a pergunta do que a resposta. Isso é filosófico. Aliás, a filosofia é a mãe de todo o conhecimento. O hip-hop, os rappers, MCs, DJs. Um rapper não é diferente de um cientista. O que é que um cientista faz? Vai para o campo, põe dados, vai no laboratório, faz comparações e chega a uma conclusão. Não é diferente do MC faz, por exemplo. Ele faz uma radiografia de coisas. Você pode ser angolano só ouvir a música do Cajelo Urbano ou do Kei da Manhã. Você vai saber exatamente como é que a sociedade angolana é estratificada. Para você poder fazer isso, tem que ter sentido crítico, tem que ter capacidade de análise, de dissertar e poder atingir as pessoas com as suas palavras. É uma grande responsabilidade. A arte liberta as pessoas. A arte acorda as pessoas. É por isso que os políticos não gostam dos artistas. Ser artista é você entrar para dentro de ti próprio e tirar o que você tem de mais puro. Há um professor americano que diz que é mais fácil você enviar alguém para um campo de batalha do que pedir para uma pessoa extrair o que lhe vai na consciência. Nós às vezes temos medo dos nossos próprios pensamentos. Você nunca pode fugir do teu próprio. Pode até fugir das outras pessoas, mas da tua consciência você nunca vai fugir. E por isso que as pessoas sempre dizem, se você está de consciência limpa, quer dizer, se você está em paz contigo próprio. Então, os artistas, eles quando estão a criar, é isso que eles querem criar. Capacidade de fazer com que as pessoas se transformem, cresçam, se tornem melhores. Obrigado. Ele anuncia o tema, faz o verso, tem o coro. E tem uma parte que é dedicada às pessoas. Ele é pago para fazer aquilo. Mas a improvisação na música congolesa, em quase toda a música africana, é assim: a música do Fela Kuti imita a essência da vida. A vida é 360 graus, é um ciclo. O Fela Kuti estava nos Estados Unidos da América, eu estava a dar uma entrevista. E há uma música do Fela Kuti que demora 30 minutos. O título dessa música é Yellow Fever. 30 minutos. Yellow Fever. Yellow Fever é febre amarela. Ou febre amarela na Nigéria, e ele fez essa música. Uma música de contestação social. Mas é muito dançante. O jornalista diz no agente do Fela Kuti, eu não posso passar uma música de 30 minutos. Eu tenho que escolher o área à parte dos 30 minutos que eu vou passar. O agente vira no Fela Kuti e diz, ele não pode passar 30 minutos. O Fela Kuti pergunta no jornalista, você conhece Mozart? Diz sim, conheço, música clássica. Conhece Beethoven? Diz sim, conheço. Quanto tempo que demora uma sinfonia de Beethoven? Eu diz, 30, 40 minutos. Quantos minutos é que demora uma música do Mozart? 30, 40 minutos. Então, se você passa Beethoven, você vai passar a minha música. Passou a música. Ainda não sendo a definição, né? 6 elementos de hip-hop, em relação a 6 elementos, eu gostava de saber, quanto a verdade, se esses 6 elementos, ou seja, os indivíduos que identificam-se com esses 6 elementos de hip-hop, são na verdade fazedores. Não são 6 elementos, são 11. Okay, agora, e está-se a pensar em se apresentar também no videogames como parte da cultura hip-hop. O 11º elemento é saúde e bem-estar. Identificar-se é uma coisa. Eu, por exemplo, me identifico com rapper, mas não sou rapper. Mas eu sou hip-hop. A minha maneira, como eu vivo, o meu primeiro emprego foi graças ao hip-hop. A minha maneira de pensar, e é isso que muita gente me entende, por isso que eu falei da consciência. Você se estiver num debate comigo,
Enquanto você tem uma ou duas palavras para utilizar, eu tenho no mínimo 6. Isso eu aprendi com os rappers. É consultar dicionário, é ler, é interpretar. O hip hop te dá isso. Um miúdo bom breakdancer é a pessoa mais fácil para poder aprender dança contemporânea, por causa da improvisação. No futebol é a mesma coisa. O Ronaldinho, ele já nasceu com aquela técnica. Ele só foi numa equipa de futebol aprender tática, cultura tática. Ele saber como se posicionar. Mas a mente dele pensa de uma maneira que uma pessoa que só foi na escola não tem aquela abrangência. É tipo o LeBron James. Ele vê as jogadas acontecerem antes delas acontecerem. É por isso que chamam como Einstein do basquetebol. Então, tu precisas te colocar nessa posição. Tu estás com pessoas que pegaram o talento que eles têm e maximizaram de tal forma que sofisticaram tudo. O Rakim, considerado o deus do microfone, ele quando chegou no hip hop em 86, 87, já tinha praticamente muito progresso. Mas ele fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Ele foi o primeiro gajo da comunidade a utilizar rimas multissilábicas e rimas interiores. Mas sabe o que de onde ele foi buscar inspiração? O Rakim veio de uma família de músicos. Ele tocava saxofone. Há dois músicos que é Thelonious Monk, que é pianista de jazz, e John Coltrane, que é saxofonista. Ele pegou na harmonia de um e na melodia do outro e ele fez uma coisa que nunca mais ninguém fez. Nunca ninguém pensou. Você tem que estar convicto do que você quer. O hip hop é isso. É você ter consciência, principalmente ser minoria, ser preto numa América racista. O hip hop é o resultado da falta de membros, né? Aquilo que o Cleber diz numa das músicas dele, que a necessidade criou o gênero. Tu tens miúdos a fazer música que nunca foram numa escola de música, miúdos a fazer poesia, nunca estudaram poesia, pessoas a fazer arte gráfica, a tridimensionalidade, acho que não são engenheiros, mas tudo o que eles fazem é engenharia. Apenas pessoas pragmáticas, criativas, que decidiram pegar no futuro deles, sem nada, e hoje fizeram uma indústria bilionária. Obrigado, Code. Mas eu ainda vou insistir na mesma tecla e no mesmo conceito. Até onde eu sei, as minhas poucas pesquisas que eu fiz sobre o K-pop, o que eu li é que era alto poder infinito de ajuda aos povos oprimidos, certo? Isso é a palavra hip hop, daquilo é High Infinite Power Helping Oppressed People. É o que a Reswan que trouxe a definição, ou seja, poder altamente infinito que ajuda pessoas oprimidas. Há um homem que se chama Professor Griff, ele era de Pablo Kennedy. A palavra peace em inglês significa paz. Ele diz, positive education always correct errors. É apenas um acrônimo e para cada palavra dá uma definição. Você também pode encontrar a tua. Mas é isso que é interessante no hip hop. Tu começas uma ideia e outra pessoa vem interessante. O hip hop é uma miscigenação de várias culturas, de vários tipos, mas tudo que emana da raiz africana. Então, de uma maneira que você abre a porta, as possibilidades são infinitas. E é isso que se faz com a música, é isso que se faz com a dança, é isso que se faz com a arte. É sempre crescer. O facto de ele ter definido daquela maneira não quer dizer que você pode ter a tua definição de hip hop. Se você seja sincero contigo próprio e com quem te rodeia. Nós fizemos o hip hop, tivemos a cultura completamente diferente dos americanos. Mas não deixa de ser hip hop. Os japoneses são diferentes, mas não deixa de ser hip hop. E é isso que faz o hip hop uma coisa bonita. Ele não quer que você mude, ele quer que você seja o melhor ser humano que você pode ser. Eu gosto de dizer, ele colonizou pessoas sem ter que usar violência. Eu estou preocupado com vocês. Estou preocupado. Está-se a falar de algo grandioso e vocês estão tímidos. Quem é que gosta de hip hop? O movimento? Não parece? Não parece? Pessoas que amam hip hop, gostam de hip hop, têm muita coisa por falar, para falar e para informar. E da forma como está aqui, mano, isso não é uma atitude de hip hopers. É assim que se diz agora. Não é uma atitude vossa, não é uma atitude nossa. Estão bem tímidos. Vou lembrar quem. Na net, tipo, mas cara a cara, tipo. Aqui tem um modelo que na net, posta coisa sobre rap, sobre hip hop, está entendendo da matéria. Mas estamos aqui numa conversa aberta, com um professor, com um mestre,
Seria fixe a gente expor o que nós temos em mente. Poder trocar ideia, nós somos bonitos. Não, não é uma questão de obrigação, mas o hip-hop nos ensina a partilhar conhecimento. E eu sei que já não tem conhecimento para partilhar, não sei porque estão tão tímidos. À vontade. Mas deixa eu ver primeiro. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Manu Mouma, diretamente da terceira divisão do movimento Hip Hop, com a qual me amava. Bom, para vos falar de Hip Hop, eu gostava de saber de Cota Bronex, quem é fazedor de Hip Hop? Quem é fazedor de Hip Hop? Essa é a primeira pergunta. E a outra é, que diferença há entre freestyle e rompimento? Que diferença há entre freestyle e rompimento? E por outro lado, né, também queria saber sobre os MC. Será que todo fazedor de rap é MC? Essa é a pergunta que eu deixo para o Cota Bronex. Obrigado. Perguntas muito interessantes. Estás aqui a representar a Coab e tal, é sempre um prazer. Eu vou começar pela última pergunta. Né? Todo MC é rapper, mas nem todo rapper é MC. MC é a arte do domínio da linguagem numa batida musical de base. Os MCs, eu lhes chamo de alquimistas da palavra. O que eles conseguem fazer é extremamente. Eu nem tenho adjetivos. O rapper é um produto da indústria. Você disse, todo MC é rapper que faz rap, mas nem todo rapper é MC. Há quem faz rap, mas não está dedicado à arte de ser um MC. Freestyle é rompimento. Freestyle é improviso. Rompimento é batalha. Você quer romper o outro, você não vai se romper a ti próprio. Então, duas pessoas que estão num duelo verbal, usando rimas, em que um procura ser melhor que o outro. Eu podia chamar de battle rapper, é a mesma coisa. O conceito é isso, é o que eu vejo no Flash Squad e assim nos Estados Unidos. Aquele filme do Eminem, 8 Mile, é o que o tornou famoso, ele era muito bom a romper os outros. Mas há pessoas que gostam de fazer freestyle, não necessariamente ter que desafiar um outro. Ele propôs o beat e ele começa a criar. Não é uma coisa fácil, aquilo exige muita prática mesmo. A primeira pergunta foi. Quem é fazedor de hip hop? Pois. Na declaração de hip hop, na disciplina que você decide exercer, seja DJ, MC, graffiti writer, breakdancing, nesse elemento tu precisas praticar isso, mas principalmente educar-te sobre isso. Um professor, se bem que nós aqui temos isso, há professores que não leem, eu não entendo como um professor não lê. O professor tem que ler. Um MC tem que ler, para você ter vocabulário, para ter um léxico, para você poder utilizar as metáforas, o enquadramento das palavras. Você precisa ler. É o que te dá um acumen, que te dá uma bagagem. Então, um fazedor de hip hop, você precisa praticar a tua arte. Se você é um fazedor de um graffiti writer, por exemplo, você precisa entender quem é Basquiat, você precisa conhecer Picasso. Só assim que você vai poder criar algo novo ou dar sequência àquilo que já te foi dado. Não estou a falar de imitação. Essa é a pior coisa que existe. Nós não precisamos imitar ninguém. Nós todos temos uma maneira completamente diferente de ver as coisas, de sentir e se expressar. Você, quando imita, você está a limitar para ti próprio e não estás a fazer nenhum favor à lei do cosmos. O próprio cosmos segue uma regra. Nós todos que estamos aqui temos algo nesse mundo para fazer. Quando você imita alguém, tu estás a te anular, tu não estás a poder passar a tua mensagem, você foi enviado aqui para passar. Então, se você é DJ, melhora as tuas técnicas. Se você é alguém como eu, tenho que ler para poder dar melhor palestras. Se você é alguém que gosta de fazer um programa de rádio sobre música, vida musical, você precisa escutar Eu não entendo só de hip hop, eu conheço a música africana. A música do Congo Democrático, por exemplo. O que é que chamam de rumba? Vem do latim. É América Latina, principalmente Cuba. Mas, o Kofi Olomide, o grupo dele se chama Le Quartier Latin. Le Quartier significa bairro, o bairro latino. Então, uma homenagem que ele está a dar. Quartier Latin. Quartier Latin. Merci beaucoup. Mas, a música
música congolesa, muita gente não entende. Só é MC quem faz rap, né? Essa é uma questão. E também gostaria que cimentasse só um pouquinho a contribuição dos rappers na questão poética do MC. Né? Fora disso, a questão que me levou, se calhar, não seria exatamente uma questão. Eu gostaria que não só o Cota, como outros três aqui presentes, também falassem um pouquinho sobre isso, quanto à mensagem que agora é passada no rap. Né? Não tive no princípio, né? Mas acredito que fez uma boa introdução. A questão do rap é que passa a mensagem contra a corrupção. Né? E hoje, se calhar, vimos um conteúdo diferente que é apresentado não só nas mídias televisivas, como também sociais. Né? E eu gostaria que vocês aqui também falassem um pouquinho sobre isso. Como combater isso? Para começar pelo elogio e tal, e se fosse entrado nas questões africanas, melhor é. tudo que eu falo tem a ver com a África. Você não pode falar de preto americano sem falar de África, é impossível. Eles saíram daqui. Há uma prisão em Filadélfia chamada Angola. E Angola, quando estamos a falar da diáspora, é um país muito importante. E gostei do facto de você ter alargado a conversa, porque eu quando comecei a falar, eu disse que eu não detenho um monopólio do conhecimento. Eu gosto de aprender com as outras pessoas. O meu amor próprio é muito forte. Uma pessoa pode fazer uma crítica. Eu já passei por muita coisa. Não pode ter pessoa que me abana. Eu sei o que é que eu sou, o que é que eu valho. Então é bom podermos dar considerações. Estamos aqui numa conversa, não toca a intenção. MC significa Master of Ceremonies. Até agora nas festas há Master of Ceremonies. Então, se você é um mestre de cerimônias, nesse caso,